irmãos, graças e paz. Eu sou o pastor Jorge, sou missionário entre os indígenas da etnia Kaiowá, na Missão Evangélica Kaiowá, na aldeia Taquapuru, no Mato Grosso do Sul, pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Sou casado com a Beatriz e sou pai do Ângelo e da Maria Antônia. Nesse vídeo eu quero falar com você um pouco sobre o que é missão transcultural. Geralmente, quando nós ouvimos falar em missão, a primeira ideia que vem à nossa mente é a de cristãos que receberam um chamado especial de Deus para servi-lo no meio de um povo estrangeiro, num país estrangeiro, anunciando entre eles a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Ainda que este elemento estrangeiro seja um componente importante na tarefa missionária da igreja, na verdade ele não representa toda a tarefa missionária da igreja. Quando nós olhamos para a grande comissão que Jesus fez à sua igreja por intermédio dos seus discípulos, nós lemos assim em Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus disse aos seus discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra ali traduzida por nações é o termo grego etne, que dá origem à palavra conhecida na nossa língua portuguesa, a palavra etnia. Logo, a ordem de Jesus ali aos seus discípulos é para que fosse a cada povo que constituem os países do nosso mundo e pudesse pregar a estes povos com línguas, culturas, visão de mundo diferentes, pudessem pregar assim a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Então, missão transcultural nada mais é do que a tarefa da igreja em levar a mensagem da salvação, as boas novas da salvação em Cristo Jesus aos diferentes povos, às diferentes etnias que constituem os países que formam o nosso globo terrestre. É importante nós falarmos sobre isso para que nós possamos ter uma dimensão do tamanho da tarefa missionária da igreja. Por exemplo, no nosso país, o Brasil, existem vários povos que formam a nossa nação, que formam o nosso povo. Existem cerca de 340 grupos étnicos indígenas no nosso país. São indígenas que possuem uma língua diferente, uma cultura diferente, uma visão de mundo diferente. Desses 340 etnias indígenas que existem no nosso país, cerca de 228 são oficialmente reconhecidos. E desses 228 oficialmente reconhecidos, cerca de 115 possuem uma mínima presença missionária evangélica e em alguns casos nem existe a presença missionária evangélica. É necessário que nós anunciemos o evangelho a estes cerca de 800 mil habitantes entre o povo brasileiro. Há também aproximadamente 1 milhão de ciganos no nosso país, com menos de 1% de alcançados pelo Evangelho. Mais de 3 mil comunidades quilombolas oficialmente reconhecidas estão presentes no território brasileiro. Esse número pode chegar a mais ou menos 5 mil. E destes conhecidos, acredita-se que cerca de 2 mil não possuem a presença da igreja. Existe ainda 35 mil comunidades ribeirinhas na Amazônia, das quais cerca de 10 mil não têm conhecimento do Evangelho. E ainda cerca de 6 mil assentamentos na zona rural sertaneja. 10 milhões de surdos, que também é um povo que tem uma linguagem diferente, uma visão de mundo diferente e uma cultura diferente da nossa e que também precisa ser alcançado pela mensagem do Evangelho. 750 mil imigrantes estão presentes no nosso país, vindo de mais de uma centena de países. E desses 750 mil imigrantes, cerca de 11 mil refugiados que foram deslocados de seus países por motivo de perseguição religiosa, perseguição política ou graves crises humanitárias. É necessário, então, que nós possamos olhar para este povo com especial atenção e anunciar a eles a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Nós estamos falando de Brasil. Quando nós olhamos para o mundo, nós também podemos observar
que os países que existem no mundo, todos eles são formados por muitos povos com culturas, com línguas, grupos étnicos diferentes que nem sempre são observados quando nós olhamos de maneira geral para o nosso mapa mundi. Por exemplo, entre os chineses, cerca de 56 povos estão presentes ali no território chineses, fora os estrangeiros que residem ali naquele país. Entre os indianos, existem cerca de mais de 1.600 dialetos falados entre os indianos, que é falado justamente por pessoas com costumes diferentes, línguas diferentes, com visão de mundo diferentes e que estão ali presentes no território indianos e que são indianos e que precisam ser alcançados pela mensagem do Evangelho. E quando nós olhamos para o continente africano, cada país que forma o continente africano é constituído de tantos povos, tantos grupos étnicos, que às vezes é até difícil de poder enumerá-los. É muito comum nós ouvirmos testemunhos entre missionários no continente africano, dizendo que a vila, a aldeia onde eles estão trabalhando, existem povos que falam 2, 3, 4 e até 5 dialetos diferentes ao mesmo tempo. Então existe uma infinidade de grupos étnicos espalhados pelo mundo, nos países que constituem o nosso globo terrestre. E o que é maravilhoso quando nós olhamos para a palavra de Deus é que nós podemos perceber que nenhum desses povos foi esquecidos pelo Senhor. A palavra de Deus diz que diante do trono do Cordeiro estarão pessoas que procedem de todas as tribos, línguas e nações. Portanto, o instrumento que Deus nos deu para que nós possamos alcançar este povo que vai estar diante do trono do Cordeiro é a pregação do Evangelho, a loucura da pregação. É necessário que você e eu entendamos essa ordenança de Jesus, este chamamento de Jesus, e possamos ir aos povos, então, anunciando a palavra de salvação. Se você então entende que esse chamado também é para você, é necessário que você tome alguns passos e procedimentos. Em primeiro lugar, é necessário que você possa se filiar a uma boa agência missionária. Na nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É necessário que você faça um bom curso de formação missiológica. A nossa APMT oferece o Centro de Treinamento Missionário, onde você vai adquirir ferramentas importantes para que você possa trabalhar entre os povos no nosso mundo. Também é importante que você se dedique ao estudo da linguística e também da antropologia. Estes povos, eles possuem uma cultura distinta, diferente da nossa e muitas vezes diferente da cultura expressa entre a maioria do seu país. É necessário que nós possamos entender essa cultura para que possamos pregar a palavra de Deus de maneira que esse povo possa entender. E eles também possuem uma língua materna que nós precisamos nos esforçar para conhecer, para aprender, para poder transmitir o Evangelho nessa sua língua do coração. E é necessário também que você abra os olhos para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Talvez na cidade onde você está morando exista refugiados, exista hispânicos, exista alguma pessoa que está fora da sua localidade de origem e que apresenta uma tremenda oportunidade para que você possa pregar o Evangelho para esta pessoa. Eu quero terminar esse nosso vídeo com as palavras da missionária Sophia Miller, que foi uma desbravadora da floresta amazônica desde a Colômbia até chegar no Brasil. Pouco antes da sua morte, em 1997, ela estava sendo entrevistada por um jornalista cristão e ele perguntou para ela como que se deu o chamado missionário dela. E ela deu a seguinte resposta: eu não tive um chamado missionário.
Eu simplesmente li uma ordenança na palavra de Deus e então obedeci. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, se você é salvo pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, você é também um missionário. Esta ordem de ir entre os povos anunciar a palavra do Evangelho é para você também. Que você entenda esse chamamento e que você possa então obedecer assim a palavra do Senhor. E que você possa se alegrar naquele dia junto com os povos que estarão diante do trono do Cordeiro, adorando o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe.